Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. O tema da minha palestra de hoje é jejum. Com este programa, eu estou dando continuidade à minha série Pitacos com João Batista. E para quem não me conhece, eu sou pesquisador bíblico, pesquisador ufológico, espiritualista e pesquisador da viagem do tempo. Bom, mas vamos ver então a respeito do nosso tema de hoje. Ah, Há o jejum também, e nós precisamos avaliar, e na própria Bíblia faz esse contexto, ah, quando, ao invés de jejuar, nós devemos socorrer a quem precisa, que era melhor do que o próprio jejum. Bom, o que é jejum? Jejum é um estado em que uma pessoa ou várias pessoas não se alimentam. É uma situação de abstinência parcial ou total de alimentos em um ou por determinado período de tempo. O que significa em um determinado período de tempo, né? É quando ele é feito regularmente num certo período do ano. E por um determinado tipo de tempo, que pode ser um dia, dois, uma semana, 40 dias, e assim por diante. Bom, uma coisa muito importante, não se deve jejuar apenas por jejuar, só porque os outros estão jejuando. Deve-se, porém, ter um objetivo ou pedido ligado a um jejum que vai ser realizado. Bom, o jejum é utilizado desde os primórdios e utilizado como parte de promessas, é utilizado também como procedimentos religiosos e como complemento ao pedir um perdão por uma falha realizada. Desculpe. Para os judeus, o Dia do Perdão, uma das datas mais importantes do judaísmo, é festejada com a prática de jejum total e com as celebrações religiosas. O jejum é observado do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do dia seguinte. Dependendo do tipo de jejum, algumas pessoas vão ter uma grande dificuldade, pois há pessoas que não podem ficar sem comer por um período prolongado, chegando mesmo a receber recomendações médicas para isto. O jejum é mais utilizado pelos israelitas, sendo também utilizado por outros grupos de pessoas. Nós temos uma passagem interessante em Isaías 7. E o Senhor diz que o jejum que era realizado não tinha valor. Olha só, não tinha valor, sendo que as ações a serem tomadas, por exemplo, para ajudar outras pessoas, é melhor do que o próprio jejum. Já nós temos em Mateus 6 que ele relata como se deve jejuar, ou de que forma se deve fazer o jejum, segundo os conceitos bíblicos. Em Esther, ela pede a Mardoqueu que ele e os judeus deveriam jejuar por 3 dias, sendo que também ela e suas servas iriam jejuar. E depois disto iria se expor ao rei Assuero. Esse detalhe ocorreu quando os judeus foram perseguidos. Tinha lá o rei Assuero, tinha lá um imediato dele que não gostava dos judeus e que no final das contas se deu mal. Bom, mas isso não é um assunto para agora. Esse é um assunto para depois. Nós temos algo também interessante quanto a Jesus. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites quando foi tentado no deserto. Ou seja, além de ser tentado, ele estava com uma fome danada.
Ele era protegido pelos anjos, mas não protegido nas suas decisões, nas suas escolhas. Bom, nós temos também em Tobias um texto que eu gostei muito, que é o seguinte: uma oração acompanhada de um jejum e de esmolas tem mais valor, porque uma oração acompanhada de jejum e esmola é muito bom, pois a esmola livra da morte. Olhem bem esse termo. A esmola livra da morte. Eu vou dar uma pincelada rápida em alguns textos da Bíblia. O primeiro texto é em Isaías 7, de 3 a 8, que, como eu disse agora há pouco, às vezes o jejum não é tão importante quanto outros atos. O contexto, então, de Isaías diz o seguinte: por que jejuamos nós? E tu não olhastes para nós. Humilhamos as nossas almas, e tu te não deste por achado disso. É uma pergunta que ele faz. É porque no dia do vosso jejum se acha a vossa vontade, e porque vós demandais a todos os vossos devedores. Eis aí está que jejuamos para prosseguirdes demandas e contendas, e feris com o punho sem piedade. Não jejueis aqui por diante, como tendes feito até o dia de hoje, para que seja ouvido lá no alto o vosso clamor. Acaso o jejum que eu escolhi consiste em afligir um homem, a sua alma, por um dia? Está, porventura, em retroceder a sua cabeça como um círculo e fazer cama de saco e se cobrir de cinza? Porventura, chamarás tu a isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é antes este jejum que eu escolhi? Rompe as ligaduras da impiedade, desata os feixinhos que o deprimem, deixa ir livres aqueles que estão quebrantados e rompe toda a sua carga. Parte o teu pão ao que tem fome e introduze na tua casa os pobres, os peregrinos. E quando veres um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então romperá a luz como a aurora, e a tua saúde mais depressa nascerá, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor te recolherá. O que significa tudo isto? Então, o Senhor dizia o seguinte: não adianta fazer esses jejuns que vocês fazem e sacrificar as outras pessoas e não dar a guarida a quem precisa, não vestir quem está nu. Muito melhor é fazer isso do que jejuar. Isso foi apenas uma curiosidade, mas isso está na Bíblia. Portanto, é preciso tomar cuidado com o jejum. Eu comentei também que Mateus tem uma referência de como jejuar. E nós temos em Mateus 6, de 16 a 18, o seguinte contexto: quando jejuais, não vos ponhais tristes como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos para mostrar que aos homens que jejuam, que estão com fome. Na verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, a fim de que não pareças aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente a tudo. O que há de mais secreto, e teu Pai vê o que se passa em secreto e te recompensará. O que lhe diz com esse contexto aqui?
E diz o seguinte: não adianta você jejuar, fazer cara de fome, que está faminto, que está muito tempo sem comer, para que os outros vejam que você está jejuando. Não é isto que o Senhor pede. Ele pede um jejum seu, sem você fazer alarde disto, em que você jejua para o Senhor e não para que os outros vejam. Esse é o contexto desse tipo. Ah, quanto a Esther e Mardoqueu, nós temos em Esther 4, de 15 a 17, o seguinte contexto. Então Esther mandou responder a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus de Susa e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, apesar da lei. E se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e executou as instruções de Esther. Então, neste caso, Esther tinha que fazer uma missão muito perigosa com relação ao rei. E como ela iria quebrar as regras do rei, ela poderia simplesmente ser condenada à morte. Então, ela pediu para que Mardoqueu e o povo jejuassem juntamente com ela e as servas, para que então tivesse um resultado positivo aquele intento que ela estava. Bom, eu falei também que um jejum, uma oração, uma esmola são muito boas. E onde que está escrito isso na Bíblia? Nós temos em Tobias 12, 8 e 9, que diz o seguinte contexto: é boa a oração acompanhada de jejum e de esmola, mais do que ajuntar tesouros de ouro, porque a esmola, desculpem, porque a esmola livra da morte. E é ela que apaga os pecados e faz achar misericórdia e vida eterna. Nós temos também ainda, em Neemias 9, de 1 a 3, um outro contexto que diz o seguinte: no 24º dia daquele mês, os israelitas se reuniram para jejuar, para o jejum, vestidos de saco e com a cabeça coberta de terra. Os israelitas evitaram o contato com os estrangeiros e se apresentaram para confessar seus pecados e as culpas dos antepassados. Eu coloquei esse contexto porque eu falei agora há pouco sobre que o jejum não tem muito valor se não for feito para também para se acolher a quem precisa, vestir a quem está. Não adianta só esse jejum. Esse jejum era importante para os israelitas? É claro que era. Fazia parte do calendário israelita esse jejum. Bom, com isto, eu espero que eu tenha levado aos senhores e senhoras um pequeno contexto a respeito do jejum ligado à Bíblia. E como parte final, quando eu jejuar, jejue para si e para o Senhor, não para ser visto pelos outros. Não é este o objetivo do jejum. Não adianta jejuar e fazer cara feia dizendo que está com fome. Não é isso que o Senhor quer. E que, além de jejuar, façam uma oração e dê esmolas. Porque isto é muito importante e apaga os pecados e livra da morte. Olhe bem o contexto que está aqui. Tá? Bom, com isso aqui, eu termino por hoje a minha palestra.
E, caso os senhores tenham gostado da minha palestra, do meu programa, por favor, clique naquele breguetinho do gostei e se inscrevam no nosso canal. É muito importante para nós a quantidade de pessoas que se inscrevem, para que com isto os nossos programas tenham uma abrangência maior, possam chegar a mais pessoas. E o like também é importante, porque tanto a inscrição quanto o like são observados pelo YouTube, então levam esse programa a muito mais pessoas. Bom, que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.